Qual é a primeira lembrança que você tem da sua infância? Uma brincadeira, um momento especial em família ou a sensação de cuidado? Para mais de 1 milhão de crianças e adolescentes no Brasil, as boas memórias são substituídas por uma dura realidade de trabalho precoce. No documento Jovem Pan de hoje, exploramos a história e as causas por trás de um fato alarmante: o crescimento do trabalho infantil no Brasil. Em 2024, os números referentes ao trabalho infantil no Brasil voltaram a crescer depois de uma sequência histórica de reduções. Segundo o IBGE, o país tem cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, o que corresponde a 4,3% da população nessa faixa etária e 34 mil jovens a mais nessa condição em relação ao ano anterior. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil é aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças. O conceito considera critérios como faixa etária, tipo de atividade, número de horas trabalhadas, frequência à escola e atividades econômicas desenvolvidas. Possui várias causas e isso faz com que nós tenhamos diversos desafios no seu enfrentamento, porque nós precisamos de ações diversas para causas diferentes. Então, nós temos o chamado núcleo duro do trabalho infantil, que é aquele em que acontece nas suas piores formas, assim considerada pela Convenção 182 da OIT e pelo decreto que institui a lista TIP, dentro do Brasil, que regulamentou a Convenção 182 no Brasil e instituiu a lista TIP, em que são categorizadas as piores formas de trabalho infantil. São aquelas formas em que há exploração sexual, trabalho no tráfico de drogas, o trabalho em algumas situações em que colocam em risco iminente a vida, a saúde, a integridade física, o desenvolvimento moral das crianças e do adolescente. Então nós temos esse núcleo duro, que ele é mais difícil de atingir pela sua própria dinâmica de existência. Os mecanismos de controle, de rastreabilidade desse produto, ele vai até um certo ponto. E às vezes o ponto onde essa criança está trabalhando, essa rastreabilidade não existe. Então estimular que hajam esses processos de certificação de produtos, de trabalho, de produtos livres do trabalho infantil em toda a sua cadeia produtiva. Por exemplo, o carvão, nós temos em diversas regiões do Brasil onde o carvão ainda, as crianças trabalham em carvoarias. Então, às vezes você vai comprar um carvão mineral para fazer uma certa atividade e esse carvão você vai comprar para fazer um churrasco, para fazer uma coisa, você vai ter um momento de alegria social, familiar, e você não sabe que aquele carvão, dentro dele tem o trabalho de uma criança, porque ao longo da cadeia produtiva, você tem lá no início da cadeia produtiva uma criança sendo objeto de exploração do trabalho. Essa é a relação desse trabalho com o lugar social. Então, a classe social, o setor social, o estamento social, isso também, podemos pensar assim, acompanha ao longo da trajetória histórica. Quanto mais reduzida essa renda, mais difícil é para a família privar-se do trabalho, dos seus pares, dos seus membros, da sua família, para poder levar uma vida digna. Então, nós ao longo do tempo, convivemos muito com essa exploração do trabalho infantil, baixa remuneração para as famílias trabalhadoras e para os seus filhos também. Por outro lado, a desigualdade social nos demonstra que a maior parte dos casos de trabalho infantil envolve crianças pobres ou miseráveis e que estão nessa situação justamente por essa necessidade de manutenção da sua própria sobrevivência e da sua família. Então são crianças que, ao invés de terem seus direitos providos pela família, pelo Estado, pela sociedade, elas são responsabilizadas por sua sobrevivência. Então a desigualdade social hoje é um dos principais fatores que impulsiona a criança e o adolescente para o trabalho.
Então, isso impulsiona o trabalho infantil, já que uma de suas causas é a pobreza, é a vulnerabilidade, é a necessidade de subsistência das crianças e dos adolescentes, que deveria, reforço mais uma vez, ser provida pela família, pela sociedade e pelo Estado, e nunca pela própria criança. A criança e o adolescente têm direitos próprios dessa sua condição de pessoa em desenvolvimento e que devem ser providos para que eles possam viver na infância e na adolescência os direitos que lhes são próprios dessa idade e deixar o ingresso para o mercado de trabalho quando eles já tiverem atingido a idade mínima e em condições seguras, para que eles possam ter uma boa inserção no mercado. Tem as diferenças de classe, uma classe social mais baixa, elas não podem sair por conta de ambientes às vezes violentos ou porque ficam em telas, outras crianças estão com a agenda lotada de atividades, elas não têm esse tempo livre para que elas possam criar, inventar, estar em contato com elas mesmas ou com outras crianças, sem que tenha um adulto intervindo ou guiando as atividades que acontecem. Eu acho que isso é uma questão muito importante para o desenvolvimento na infância, né? Poder ter esse brincar livre. As escolas depois têm 15 minutos de intervalo, como é que a criança come e brinca em 15 minutos? Acaba não conseguindo. Nos dias de hoje, é muito incomum uma família mais abastada, né, exigir que as suas crianças trabalhem em alguma atividade remunerada para fazer com que a vida da casa possa acontecer, a vida da família possa acontecer. A pobreza, ela certamente é o motor mais visível do trabalho infantil, mas muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas veem o trabalho de crianças e adolescentes como uma solução imediata para complementar a renda e garantir a subsistência, né? Em contextos de crise econômica ou desemprego dos pais, né, uma inflação exacerbada, a pressão para que as crianças contribuam financeiramente, ela aumenta exponencialmente. Por exemplo, uma criança, uma família chefiada por uma mãe solo, desempregada, com vários filhos pequenos, a renda dos programas sociais muitas vezes pode não ser suficiente e a criança acaba se vendo compelida a auxiliar na renda familiar, vendendo doces no farol ou com alguma outra forma de ofício para colaborar aí para a compra de comida e no próprio sustento da família. De acordo com o levantamento do IBGE, 66% do total de crianças e adolescentes nesta condição são pretos ou pardos. Eles recebem cerca de R$ 789, quase R$ 160 a menos que os brancos, cuja média salarial é de R$ 943. O trabalho infantil tem cor e raízes históricas. Os filhos da mulher escrava que nasceram no Império, desde a data desta lei, serão considerados livres. Era 1871 quando Dom Pedro II trouxe em um discurso a primeira lei abolicionista da história do Brasil. Chamada de Lei do Ventre Livre, a partir daquela data, filhos de escravos passaram a nascer libertos. A liberdade, expressa em palavras, no entanto, não se concretizou no contexto social do século XIX. À mercê dos senhores de suas mães, as crianças eram livres, mas precisaram trabalhar desde os primeiros anos de desenvolvimento. Efetivamente, né, há um recorte social, há um recorte étnico-racial bastante acentuado, né, no uso, né, na exploração da mão de obra de crianças. Na exploração do trabalho infantil, o demarcador raça ele passa a ser um demarcador bastante importante, né? Tendo em vista que a maior parte das crianças objeto de exploração do trabalho infantil são consideradas negras, né, que envolveriam, dados estatísticos, os pretos e os pardos, né, pessoas pretas e pessoas consideradas pardas pelo IBGE, chamadas de negras, né? Então, o recorte racial na exploração do trabalho infantil é altamente presente, né? Hoje muito mais frequente no mundo rural, ou seja, na parte da produção rural, onde as questões de fiscalização muitas vezes são mais diluídas, são mais distantes, né? Onde o mundo do trabalho acaba se colocando como uma necessidade, às vezes para a família, né, de camponeses, de pequenos produtores rurais, e que a criança precisa gerar algum tipo de renda para a família, então ela acaba colaborando, né, no processo de geração de algum tipo de renda, e de maneira da outra parte, né, os setores que utilizam essa mão de obra
ela é uma mão de obra mais barata. Um outro fator que seria importante a gente destacar seria nós temos hoje uma certa aceitação cultural do trabalho infantil, né? Em algumas localidades, né, nós temos aí, principalmente região de agricultura familiar, ou até mesmo de pequeno comércio, o trabalho infantil ele acaba sendo visto pela própria família como uma parte da formação da criança. Então, ela vê nisso uma forma de transmissão do ofício e entende como correto, como adequado, que essa criança ajude na família, né? Sem perceber os riscos e a exploração que, na verdade, isso representa, né? Então, a gente tem um outro problema cultural, que é a normalização da prática da conduta do trabalho infantil, que dificulta muitas vezes tanto a denúncia quanto o combate em si. Há muitas vezes uma família com a ausência dos pais, ou pais com problemas de saúde mental, ou decorrente do uso de drogas, ou crianças que vivem num ambiente doméstico com violência doméstica, violência familiar, e esse tipo de situação muitas vezes leva crianças e adolescentes a buscar refúgio e sustento no trabalho, né? Muitas vezes em condição precária, até porque eles não têm qualificação. A cada hora somada à conta do trabalho, 1 hora é reduzida da educação, um direito fundamental da criança garantido na Constituição. O ambiente escolar não é somente um espaço de proteção ao trabalho, mas também um lugar de acolhimento e socialização. Como prevê o artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, a escola não forma apenas profissionais, mas forma cidadãos e relações para a vida toda. O acesso à educação é imprescindível para que as crianças possam romper com o ciclo de pobreza e ter uma formação que lhes permita, na idade adequada, ter uma inserção adequada no mercado de trabalho. A gente tem estudos que demonstram que diversos trabalhadores adultos encontrados em situação análoga à de escravo foram trabalhadores infantis. Então, eles não romperam o ciclo de pobreza. Por quê? A criança, quando está trabalhando, ou ela não está na escola, ou mesmo que ela esteja formalmente na escola, o seu rendimento vai ser muito pior do que o rendimento de uma criança que não trabalha. Porque o trabalho por si só é exauriente, ele cansa a criança. Então ela já vai chegar para estudar cansada. A evasão escolar, a falta de educação, o rompimento, né, com a educação formal prejudica a criança e normalmente ele é levado pela situação de trabalho e faz com que ela se mantenha num ciclo de pobreza. Muitas vezes a ausência de uma escola próxima, ou falta de vagas, ou uma qualidade de ensino não adequada, que muitas vezes, né, pela distância, exigem longos deslocamentos da criança para chegar até a escola, contribuem para a evasão escolar dessa criança, né? E uma vez fora da escola, essa criança ela fica mais vulnerável ao trabalho. Então, por conta disso, muitas vezes a educação ela não é vista como um investimento a longo prazo, né? Porque muitas vezes as necessidades diárias da família acabam sendo mais urgentes, né? Principalmente se nós pegarmos aí tanto áreas rurais quanto na própria cidade, na área metropolitana, em que temos aí crianças com uma situação de vulnerabilidade extrema, né? Que as famílias vivenciam a situação de vulnerabilidade extrema, né? E também é importante considerar esse aspecto, né, dos setores populares, que durante décadas passadas no Brasil, nós escutávamos dos setores trabalhadores mais empobrecidos que a principal herança que a família deixaria para sua criança era a escola, né? E aí nós temos um fator bastante importante, né, nesse distanciamento da criança do mundo do trabalho, que é o esforço, né, do Estado brasileiro da escolarização em massa, ou seja, de ampliar a oferta educacional, uma educação minimamente de qualidade para essas crianças dos setores trabalhadores, porque viabiliza que esse patrimônio que seria legado pela família, ele possa acontecer, né? Em geral, as classes trabalhadores populares não têm capital, não têm patrimônio para herdar para os seus filhos. Então, eles consideravam, ele vai herdar a cultura da família e ele vai herdar a educação que nós podemos proporcionar através da educação pública, né? Mas isso nós podemos colocar a partir dos anos 70, 80, e 80 de maneira especial, 80, 90, quando nós passaremos a ter uma escolarização praticamente universal na educação básica, de maneira especial no ensino fundamental. Em geral, as crianças elas vão ser retiradas do mundo do trabalho,
elas vão ser colocadas num espaço de formação de competências, de habilidades, esperando que elas tenham condições de depois assumir, né, as atividades econômicas da família. Se é uma família de empresários, né, a ideia é que essa criança vá aprendendo, muitas das vezes, né, os meandros, não só práticos, mas os meandros técnicos, né, que envolve a gestão de uma economia, de uma atividade empresarial. Quem é do setor intermediário, né, quem é de classe média, também vai esperar que o seu filho, sua filha, tenha uma formação superior que o habilite a exercer funções melhores remuneradas.